Pode? Podemos? Podemos, meu povo? Aí que a gente já tava aqui numa intro antes de ligar a câmera, mas gente, queria apresentar pra vocês a Karen. Acho que muitos de vocês já conhecem a Karen, porque ela tá no cenário do EAD, do ensino de pilotos, já tem um tempão, com muita experiência, e hoje ela veio contar pra gente de toda essa experiência, porque tem muita gente que me pergunta aqui no canal se dá pra ser autodidata, se dá pra prestar a banca de PP da ANAC assim, estudar por conta, se um EAD é bacana. Então a Karen tá pra tirar todas essas dúvidas. Além disso, ela também é piloto de linha e, como se não bastasse tudo isso, está fazendo uma pós em neurociência. Então, assim, é conteúdo infinito pra gente bater papo aqui hoje. Karen, muito obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui no canal. Já tinha um tempo que a gente vinha se falando, então trocando essa ideia toda assim nos bastidores. E tem muito conteúdo a agregar, então obrigada por você compartilhar isso com a gente. Queria saber de toda a sua apresentação, assim, de como foi a aviação na tua vida, como isso aconteceu, se era um sonho de infância, se não era. Aquela história, né? A história Sim, de piloto. A clássica. Sempre digo, né? Por trás de um piloto sempre existe uma história de amor, né? Sempre existe uma história de paixão. Na verdade, assim, não era uma coisa que eu queria desde pequena, né? Não era algo presente, meus pais não eram aviadores, ninguém era comissário na minha família. Foi algo que foi acontecendo, né, como eu digo. Então, quando tu chega ali naqueles 16, 17 anos, começa a bater aquela pressão, né, pô, o que tu vai fazer aí pro resto da tua vida? Então, eu fui lá no colégio, na época fizeram um teste vocacional, né, e deu uma série de profissões, dentre elas ciências aeronáuticas. Gente, eu lembro que na época que eu fazia terceiro colegial, nem era uma hipótese, que não estava no guia do estudante, assim. Aviador ou ciências aeronáuticas, eu nunca tinha ouvido falar isso. Que curioso, porque nessas feiras, assim, não era uma opção pra mim. E aí apareceu e eu achei justamente, nossa, que curioso, vou ver o que é isso. Porque eu sempre gostei de coisas diferentes, eu sempre gostei de novidades. Então, pratiquei Kung Fu por 10, 12 anos, então eu sempre gostei de coisas, assim, mais fora da caixa, assim, mais diferentes, né, que envolvessem mais, assim, mais paixão, sabe? E eu realmente queria acertar desde o início e aí eu fui pesquisar, né? Então eu peguei todas as profissões que deram lá e a primeira que eu fui pesquisar foi ciências aeronáuticas porque eu achei muito legal. E aí eu descobri que ciências aeronáuticas estava relacionado à aviação, mais especificamente a piloto de avião, né? Que existem outras segmentações dentro das ciências aeronáuticas, mas aquele meu teste estava focado para piloto de avião. E aí eu, enfim, fui no aeroclube, né? E senti aquela atmosfera, cheguei lá, vi as aeronaves, já me mostraram, já me colocaram dentro do avião, eu já achei aquilo super legal, né? Não cheguei a voar nessa primeira visita que eu fiz e aquilo já me cativou, sabe? Já me motivou e eu disse, nossa, é legal. O ambiente de aeroclube, ele é muito gostoso, né? Ele Às vezes eu tenho saudade de voltar no ambiente de aeroclube e encontrar as pessoas, quando você fica lá vendo o avião, vendo, secando o pouso dos colegas. Sim. Então, é uma atmosfera diferente, assim, né? Então, eu cheguei ali e pensei, nossa, eu posso trabalhar com isso. E aí eu não sabia como, não sabia quanto tempo durava, não sabia nada, né? E aí, bom, enfim, voltei para casa com toda aquela empolgação, nem olhei o resto das profissões, né? Eu disse, não, eu vou pesquisar mais a fundo, vou tentar conhecer alguém. Na época eu não conhecia nenhum piloto, não tive oportunidade, assim, de conversar, né? Só o pessoal ali do aeroclube. E aí pesquisei, enfim, como é que era, quanto tempo durava, piloto privado, piloto comercial. Tinha a possibilidade de fazer a faculdade de Ciências Aeronáuticas, como eu moro em Porto Alegre e a PUC é aqui, né? E eu sempre gostei de ler, de estudar, né? Sempre fui um pouco mais nerd, assim, né? Então eu queria muito fazer a faculdade. E aí eu lembro que eu cheguei e eu pensava assim, ó, como é que eu vou falar pro meu pai que eu quero fazer isso? Como é que eu vou falar pra minha mãe, né? O que eles vão achar? Eles vão achar que eu sou uma louca. Minha mãe acha que eu sou uma louca até hoje. Eu não fiz ciências aeronáuticas, mas ela acha, ela tem certeza, né, na verdade. Então eu me ensaiei muito, né, e eu pensei, não tem muito como falar isso, né. Eu vou falar como eu preciso falar. Daí eu lembro que eu falei primeiro pro meu pai, né, que era quem me ajudava, assim, financeiramente, colégio e tudo mais, então era o elemento mais
mais assim, referência, né, desse assunto. E aí eu lembro que eu tava na fazenda, assim, com ele, e eu disse, pai, olha só, eu preciso te contar um negócio. E já aqui, assim, né, eu vou tomar uma tunda, né, como dizem aqui do sul, né. O que seria tomar uma tunda? Tomar uma tunda é tomar um laço. Não adiantou nada, né. Pé no peito. Laço. Tipo... E aí eu lembro que eu falei pra ele, ele encheu os olhos de lágrima, assim, e disse assim, só um pouquinho. Aí ele foi lá no escritório dele, mexeu num monte de coisa, e me trouxe o CCF dele, de 86, eu acho. Caraca. Não, 76, sei lá qual é o ano. Me trouxe o CCF dele impresso e disse assim, esse aqui vai ser teu amuleto. A gente não sabe muito bem como é que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Te apoiou desde o primeiro dia. Ele me apoiou desde o início, assim. Aí a minha mãe já achou mais estranho, né? Ela já disse, nossa, por que tu não faz alguma coisa direito, uma administração... As faculdades mais tradicionais, mais tradicional e tal, né? E acho que muita gente achou durante muito tempo que seria, assim, um fogo de palha. Sim. Né? Tipo, ela vai entrar, vai ver que não é isso, ou vai ver que é caro demais, né? Que existe um mito muito grande, né? Que é caro demais. E aí fui gostando, fui indo para o Aeroclube, algumas épocas eram um pouco mais difíceis, fazia um planejamento financeiro, sabe? Às vezes parava um pouco de voar, depois voava um pouco mais, então... é como eu sempre digo, né? Quando tu tem um sonho, tu tem um objetivo e tu tá disposta a fazer aquilo ali, independente do que aconteça, vai dar certo. Sim. Não tem como não dar certo. Porque você encontra meios, né? Exatamente. Encontra caminhos. Exatamente. Tão simples quanto isso. O caminho não é simples, mas você vai descobrir ele e você não tem todas as respostas antes. Ele vai surgindo ao longo do caminho. Exatamente. E Karen, como é que foi esse planejamento financeiro para você fazer suas horas? Já que você tocou nesse tema, eu acho que é um assunto super interessante para quem tem interesse na carreira, né? Porque é um valor, assim, aproximado de uma faculdade inteira. Então, as pessoas realmente precisam pensar e se planejar com muito carinho e organização para não se deparar com surpresas e se enrolar lá na frente. Como foi isso para você? Pra mim, quando eu comecei a faculdade, eu peguei o crédito educativo da PUC. Que nada mais é do que tu entrar lá e prometer pra PUC que tu vai pagar 2 anos ou 1 ano, não me lembro mais, depois de formado. Então, tu financia praticamente 100% da faculdade. Né? Então, na faculdade eu entrei com crédito educativo porque meus pais, na época, realmente não tinham condições de pagar a hora de voo e faculdade, mas eu queria fazer faculdade, eu ia fazer faculdade. Então, depois eu pensava, depois eu provavelmente estivesse trabalhando e tudo mais, que nem tu falou, né? As coisas vão se ajustando. Então, a gente precisa precisa entrar pro jogo para as coisas começarem a fluir, as possibilidades e as soluções começarem a aparecer. E aí eu lembro de um dia, e aí, bom, enfim, as horas de voo eu fiz algumas, assim, tipo, não cheguei a solar ainda, o dinheiro acabou, porque eu não tinha um planejamento, né, e não sabia dessa coisa de, né, tu tem que ter pelo menos uma parte significante para começar o PP, para tu não perder desempenho, não tinha noção nada disso, né, então, errei muito, gastei muito mais dinheiro do que eu precisaria ter gasto, mas tudo isso vai te trazendo, né, experiências, né, que muitas vezes depois tu acaba passando para alunos, acaba ajudando, né, acabei indo para esse lado da instrução, que a gente vai falar depois. Sim. Então, o planejamento, basicamente, no início não tinha, né, e aí eu parei de voar, não tinha grana, e aí eu lembro que eu cheguei pro professor da faculdade, na época o diretor da faculdade, e eu sentei lá, assim, era uma criança, né, tinha 17, 18 anos, e eu sentei lá na frente dele e disse, professor, eu preciso trabalhar e eu queria saber se o senhor consegue um estágio, qualquer coisa. Daí ele me falou, olha, Karen, vai pagar muito pouco esse estágio e tal, mas eu tenho um estágio aqui na ANAC. Falei, não, me consegue. Na época era tipo R$400, sabe? Mas R$400 eu já podia pagar 1 hora de voo. Com certeza. Né? Então, assim, já era melhor do que nada. Karen, mas aí tu continuou a faculdade com R$400 por mês? Sim. Mas eu sabia que a partir dali iam surgir outras coisas. Então, beleza, fui estagiar na ANAC, fiz grandes amigos, pessoas que eu tenho contato até hoje, né? E sempre que surge uma dúvida, principalmente de RBAC, funciona assim, não funciona assim, eu tenho um WhatsApp pessoal, né? Então, assim, me trouxe outras coisas que não só a questão financeira, né? E aí fui indo. Karen, realmente, né? R$400 não dá pra muita coisa. E aí eu tive a oportunidade de começar a ministrar aula teórica, também através de um professor lá da faculdade que me indicou, né? Ele viu ali que eu estava com dificuldade de pagar minhas horas e perguntou se eu não queria dar instrução.
na instrução teórica, né? Falei, pô, professor, não sei, nunca dei aula e tal, não sei como é que vai funcionar. E aí eu fui lá na escola, né? Então me apresentei, falei que eu estava disponível e o dono da escola falou, então tá, sábado tu começa. E eu fiquei, como assim sábado? Sábado eu começo, como assim? Daí eu pensei comigo, né? Tu não queria uma oportunidade? Cuidado com o que tu pede pra Deus. Mas cuidado mesmo. Cuidado o universo, ele faz mesmo. assim e te manda e você nem tava... Meu Deus, e agora? Tá aqui no meu colo. Lida com isso. Então, assim, por isso que eu digo, quando a gente se mexe, as coisas se mexem ao nosso redor. Então, se eu tivesse lá no colégio, ficado pensando, pô, como é que eu vou pagar minhas horas de voo? Jamais eu teria caído nessa solução, se eu não tivesse começado, sabe? E eu sei que quem tá nos assistindo pensa que isso é impossível. Pensa, muitas vezes pensa. Né? Pensa assim, tá, a Karen tá falando isso aí agora, mas será que comigo vai funcionar assim? Com todo mundo funciona assim. No momento que tu começa, as coisas começam a girar. Tu começa a conhecer gente, tu começa a criar oportunidades. Claro, tu tem que aproveitar, né? Imagina se eu tivesse chegado lá pro dono da escola e tivesse dito, esse sábado eu não posso. Esse sábado fica muito em cima. E também são as prioridades que você coloca na sua vida, né? Sim. A gente costuma falar, eu e o Felipe, que é o sair da inércia. Quando você sai da inércia, começa a dar fluxo e começa a dar movimento para a vida, o movimento vem de volta. Então as oportunidades começam a acontecer, você começa a encontrar os caminhos coerentes para você. Só que daí você tem que abraçar a causa também, né? Claro. E priorizar aquilo que você quer e o caminho vai aparecendo. Karen, você citou sobre o fato da Faculdade de Ciências Aeronáuticas e outras faculdades que têm a ver com o universo da aviação, dá para trabalhar com outras coisas também, além de ser piloto de avião. Eu tô até saindo um pouquinho do nosso roteiro, mas é porque são assuntos tão interessantes que eu acho que faz todo sentido para o pessoal que está assistindo a gente. Quais são as possibilidades? Na verdade, assim, a PUC do Rio Grande do Sul ela é bem focada na pilotagem. Quem entra lá não se forma sem ter as carteiras de piloto. Mas eu sei que existem várias outras faculdades e universidades que a pessoa não precisa necessariamente ter as carteiras de piloto. Então, tu pode ir para uma gestão de aviação civil, tu pode trabalhar na parte de malha, na parte estratégica, na parte de escala, né? Então, existem outros setores estratégicos que a gente sabe que precisa de conhecimento de aviação. Então, existe todo digamos assim, uma estrutura ao redor do voo que também precisa de pessoas que entendam tanto quanto os pilotos daquela atividade ali, né? Então, assim, o pessoal lá da IMI Morumbi, de São Paulo, eu sei que quem se forma lá não necessariamente precisa ter as habilitações, mas sai com uma gama de possibilidades. Legal. Para quem está assistindo a gente tem interesse na área de aviação, não só como aviador, mas também gestão de aeroportos, gestão de trabalhar na própria linha aérea, enfim, tem N outras possibilidades que envolvem a aviação, mas não necessariamente como piloto. E Karen, aí você entrou na linha aérea. Eu queria saber como foi a sua preparação. Assim, depois que também você já tem tanta experiência com o ensino, né, que a gente vai tratar, como é que você se preparou para uma seleção de linha aérea? Teve a faculdade, teve todas as suas licenças, só que a gente sabe que o que você aprende e presta na ANAC não necessariamente vai ser cobrado na linha aérea. Às vezes tem um caminho aí que fica meio que uma lacuna. E agora? Como eu me preparo? Como foi esse processo? Esse processo, na verdade, no começo, eu não sabia muito bem como me preparar, né? Isso a gente está falando de quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, né? Então, assim, hoje a gente tem aí canais, né, como vocês estão vendo aqui, canais que falam sobre isso, que, né, tiram o pano preto da aviação. Há 10, 8 anos atrás, a gente tinha muito mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de informação, né? Então, ainda que eu estivesse dentro de uma faculdade específica para isso, a gente não tinha todas as ferramentas especificamente para se preparar para um processo seletivo. Então, a gente era muito focado no técnico, né? Em saber o conteúdo, em entrar bastante ali em peso e balanceamento, performance, meteorologia. Se dava muita atenção para a parte técnica. E foi justamente nesse momento que as empresas aéreas elas começaram a profissionalizar os processos seletivos. Então, existia lá teste psicológico, teste psicotécnico, entrevista com RH, entrevista com piloto, prova técnica, né? Coisas assim que eu peguei justamente a transição, né? De quando era algo simples e passou a ser algo complexo.
Então, a própria universidade não sabia muito bem como lidar com isso, as escolas também não sabiam. Hoje, a gente já tem mais experiência, né? Já tem mais pessoas que fizeram, enfim, já é uma ciência, né, o processo seletivo. E antes ele não era. Mas eu me considerava, assim, ó, prontíssima, assim, ó. Tipo, eu tinha certeza absoluta que eu ia passar. Eis que fiz o meu primeiro processo seletivo, um ano depois de formada, mais ou menos, tinha uns 21 anos, e rodei. E aí eu fiquei com aquela assim, nossa, como que eu rodei? O que eu fiz errado? Por quê, né? Porque o que faltou? Por que deu errado? Pô, eu estudei tanto, né? Eu ia super bem nas provas, dava aula, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito. O que eu ficava pensando era assim, o que eu vou falar para os alunos? Imagina, professora rodou. Né? O que o aluno vai pensar? Pô, se a Karen rodou, né, eu tô lascado. Então eu fiquei muito preocupada com isso, até eu entender que realmente o que faltou ali foram habilidades não técnicas. Né? Então assim, porque quando eu fiz a prova técnica, era uma prova super difícil, uma prova em inglês, tal, super bem elaborada, mas eu fiz a prova tranquila. Então eu saí segura daquela prova. Né? Eu sabia as questões que eu tinha acertado, sabia que eu tinha ficado acima do ponto de corte. Mas a gente fez junto um teste psicotécnico lá, e esse realmente eu não estava preparada, eu nem sabia que isso ia acontecer. Então, provavelmente, né, a gente não tem o feedback, assim, da empresa, mas eu sinto, né, no meu coração, assim, que a parte não técnica realmente ficou a desejar. E aí, por um tempo, eu não sabia nem como melhorar isso, como resolver isso. Né? Comecei a ler muito a respeito de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, conheci a Olga, trabalha com a gente lá no Trem de Pouso, que é a nossa coach específica de aviação, né? Ela trabalha só com piloto. Que legal. É formação, assim, ó, migração de carreira, ela trabalha muito com preparatório específico para processo seletivo. E eu levei meu caso para ela, eu disse, olha, não sei por que me ajuda. Eu não sei, então eu preciso que tu fale comigo e descubra. E aí ela fez uma série de testes, escreve aqui, risca aqui, aquelas coisas, né? Aqueles testes que a gente não entende nada. Só psicólogo entende. E aí ela disse, não, realmente aqui a tua habilidade pode parecer até estranho, mas a tua habilidade de comunicação não tá legal. E aí eu fiquei, nossa. Aí tu começa a refletir, né? Realmente, né? Hoje eu melhorei muito, né? Mas eu era uma pessoa bem introspectiva, né? Eu não tinha tantos amigos, eu era muito reservada, eu era muito focada na tarefa e muito pouco nas pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, isso não combina com a aviação, né? Se tu for ver. É muito louco isso, porque, assim, a gente às vezes pensa que a aviação é uma profissão de exatas. Só que é um ledo engano, assim, é uma combinação de exatas e humanas tão grande, assim, é uma dança entre que transita entre essas duas competências, exatas e humanas, né? Porque tem tantos fatores que não são exatos que acontecem no nosso dia a dia, inclusive mais. Depois que você está há um tempo já exercendo, que passou aquela curva de aprendizado tão grande, né? Tão mais pesada que é o treinamento inicial, e você chega num estado que você está mais confortável com a parte técnica, sempre tem desafios e coisas a aprender, obviamente vai ter pro resto da nossa vida, mas que aí a parte não técnica que vai pegando, né? O trabalho em você se comunicar com o órgão de controle, você ser assertiva, você entender o seu papel dentro de uma hierarquia, você tratar o pessoal de solo e saber se comunicar com as pessoas de forma a passar a sua mensagem, a ser compreendida, porque senão de nada adianta. Isso, se a gente falar só da comunicação, entre todas as outras competências, né? Exatamente. Tomada de decisão, liderança, consciência situacional, tanta coisa que é extremamente importante para o dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente precisa já pensar nisso desde o começo, e esse é um feedback que raramente é dado pra gente. Então, é uma autopercepção, uma autoanálise, um autoconhecimento, assim, durante toda a nossa vida. É verdade. E a gente não é preparado para isso na nossa formação. A nossa formação básica hoje de piloto, ela é extremamente técnica. E ninguém te fala, olha, tu precisa melhorar a tua liderança, precisa melhorar a tua comunicação, tu tem que ser mais assertivo, tu tem que ser mais objetivo. Né? A gente não tem esse background, né, de feedback, a gente não tem isso. Então a gente fica ali, se tu já tem uma comunicação boa, que bom,
mas tu não consegue nem medir se a tua comunicação é boa ou não. Então, tu vai literalmente assim, se tu tiver legal, tu vai passar, se não tiver, não vai. Né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande pra mim, porque eu sempre estudei muito. Então, a minha parte técnica estava super em dia. Né? E aí eu comecei a refletir, realmente, né? Quando as pessoas vinham falar comigo, tipo, eu só queria resolver o negócio da tarefa. Né? A execução, o objetivo e... Você tem um perfil super executor, assim, Super. só de falar um pouquinho com você, a gente se conhece há pouco tempo e tal, mas dá pra perceber esse perfil, assim, muito claramente, executora e o que é pra fazer que a gente realize e pronto, sabe? Exatamente. Só que a gente precisa abrir a nossa cabeça, né? Porque, embora tenha a tarefa lá para ser executada, a gente tem muitas pessoas ao redor dessa tarefa. E todo mundo é importante. Não importa se a pessoa tá no chão, que nem tu falou, É no uma solo, engrenagem. É uma engrenagem, ela tem que rodar, entendeu? E tu é só mais uma peça dentro daquela engrenagem para fazer tudo funcionar dentro da tua área de jurisdição, digamos assim. Exatamente. Né? E a gente pode influenciar, a gente pode não, eu vou até mudar essa frase, a gente influencia, querendo ou não, o que está ao nosso redor ali. E a gente tem a opção de influenciar pro lado bom ou pro lado ruim. Se a gente é um pontinho que vai disseminar coisa, um monte de reclamação. Por exemplo, citar um exemplo de reclamação. Cara, você contamina as pessoas que estão ali trabalhando com você. Um negócio que é para ser leve acaba ficando mais pesado, sabe? E todo mundo, os comissários que estão contigo, vai te influenciar, você vai influenciar. Então, é essa engrenagem e quanto mais você puder fazer o bem para ela, né, de forma assertiva e com todas essas técnicas que são possíveis de você melhorar e trabalhar, melhor. Karen, aí eu queria agora que você entrasse. Bom, você já começou a dar uma pincelada nesse negócio da instrução, que foi uma alternativa para você ganhar uma grana e pagar suas horas de voo. E aí, você se apaixonou pela instrução, enveredou total para esse lado, se especializou nisso. Conta pra gente. Na verdade, começou como uma opção, né? Começou como uma possibilidade para juntar dinheiro para fazer as horas de voo. Mas no meio do processo foi apaixonante, né? Então eu adorava ter aquela interação com os alunos, eu adorava estudar, dar uma boa aula, criar exemplos. Eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito mais do que na faculdade, muito mais. Né? E aí comecei a ficar boa nisso, comecei a estudar isso, comecei a estudar Piaget, didática, comecei a enlouquecer com essas paradas. E eu fui vendo algumas coisas que funcionavam mais no processo de ensino. E aí eu comecei a pesquisar isso, né? Comecei a ir a fundo, a ver algumas ferramentas, algumas estratégias, né? Envolver um pouco mais de analogia nas aulas, né? Para levar o mundo do aluno para a sala de aula, para o conteúdo que ele está aprendendo. Né? Eu utilizava alguns gatilhos, né? Que se chama, assim, mais vulgarmente, né? De gatilhos, mas envolver um pouco de história, né? Então, quando tu começa a contar uma história, o nível de atenção da pessoa muda. Muda, a pessoa já tem um fica... envolvimento emocional, né, com aquilo. A gente tem, mais pra frente a gente vai falar, nós temos neurônios espelhos, né? Então, quando alguém tá contando uma história, quando alguém tá contando alguma coisa, é impossível tu não imaginar. É impossível, tu imagina aquilo na tua cabeça. Então, isso te remete a ter um nível de atenção muito mais alto. Então, tu envolver exemplos, tu envolver história, né? Tudo isso dentro de um cenário didático, de um cenário de sala de aula, nossa, a qualidade da tua aula vai lá em cima. E aí eu comecei a enlouquecer com isso. E aí eu comecei a pensar, bom, se eu posso ensinar melhor, eu também posso aprender melhor. Mas e como será que o cérebro aprende? Eu tenho várias perguntas para te fazer sobre isso. E aí eu comecei a enlouquecer com isso desde lá da instrução. Né? Depois dessa escola em Porto Alegre, que eu atuei durante muitos anos, eu fui convidada para ajudar na estruturação de uma escola em Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina. Aí a gente foi para lá, começou a estruturação da escola do zero. Também foi uma oportunidade muito boa de desenvolver essa parte de comunicação, né? Porque aí tinham times, tinham equipes, tinham monitores, né? Então a gente tinha que fazer aquela galera ali toda interagir junto, né? Interagir com eles. Então eu usei muito também como ferramenta para me melhorar esse período que eu fiquei dando instrução prática, né? Então foi muito legal, assim. Depois disso, paralelamente, quase no final ali, quando eu estava fechando umas 500 horas de voo, a gente começou com a ideia do trem de pouso, né? E aí entra todo o cenário do EAD, enfim. Você tem alguma técnica, eu imagino que você tenha várias, mas você pode citar algumas para você entender
o que aquele aluno especificamente precisa, porque as pessoas são diferentes, elas aprendem de forma diferente e você precisa ter uma leitura, né? Porque nem sempre uma pessoa que é muito boa em alguma coisa explica bem, é bom professor daquela coisa. Sim. Então, como é que você faz, assim, para identificar o que o teu aluno precisa? Alguns precisam que você tenha mais pulso firme, outros, não sei, são vários exemplos. Tá. Num cenário de sala de aula, que tu tem muitos alunos, o ideal é o professor utilizar o máximo de canais que ele consegue. Porque tem muita gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais sinestésico, né? Então, o perfil de aprendizagem da pessoa pode ser muito diferente. Então, numa sala de aula, quando tu tem vários alunos, o ideal é tu usar vários canais diferentes, né? Tu não tem como individualizar isso. Claro. Numa aula particular ou numa instrução de voo... porque daí é ali, né? O one-on-one com a pessoa. Isso já fica muito mais fácil. Então, assim, as pessoas, elas te dão pistas, né? Quando tu conhece uma pessoa, que nem tu falou ali, porque tu é mais executora, porque... As pessoas dão pistas, só que a gente tem que treinar o nosso olho para enxergar. Então, desde o momento do briefing, tu já tá sentindo como é que aquele aluno é. Se ele é mais introspectivo, se ele é mais reservado, ou se ele é mais extrovertido, ou se o aluno tá com algum problema, ou se o aluno pede muitas vezes para visualizar alguma coisa, para desenhar, é uma pessoa que já é mais visual, né? Então, assim, existem palavras também que tu pode usar para interagir com essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é mais visual, por exemplo, o aluno que pede para, tem como tu desenhar e tal, ou o aluno que já pega a folha e já desenha uma dúvida, né? Tu sabe que ele é visual. Então, toda vez que tu for falar com ele, tu pode falar, olha só. Olha só é uma coisa que vai chamar muita atenção dele, porque ele é visual, ele quer olhar, né? Ou se a pessoa é mais auditiva, tu pode utilizar o presta atenção. Agora presta atenção. Então, o cara... Ele é auditivo, ele é mais lobo, né? Como já fica esperto. Eu sou essa esperto. Pessoa. Qual que é o teu método de aprendizado, assim? Eu sou bastante visual, mas eu sou bastante auditiva também, né? Então, eu gosto de estudar fazendo resumos, mapas mentais, que eu sei que tu faz também. Mapa mental eu faço, só que é o último processo meu. Eu preciso ler quieta. Se eu leio em voz alta, eu presto mais atenção na minha pronúncia da palavra do que no conteúdo. E é muito doido isso, porque eu tenho um interesse tão grande por idioma que eu esqueço o conteúdo que eu tô lendo e eu presto atenção se tá saindo a pronúncia tá boa. Se alguma palavra em inglês eu tô preocupada se o inglês saiu correto, sabe? Eu sou louca. E aí, então, eu preciso ler quieta para absorver. Ou se não, ouvir alguma coisa, que acho que para mim é o que mais funciona, e não anotar nada. Depois, o resumo em mapa mental. Ficar escrevendo, minha filha enlouqueça, não funciona. Não, pra mim é totalmente o contrário. Eu leio em voz alta, né? E aí eu faço resumos com as minhas palavras mais simplificadas, setas, flechas, né? Bastante coisa visual, bastante colorido, quanto mais desenho, melhor. E uma coisa que eu acho que assim, eu acho que todo mundo deveria fazer isso na vida, que é a autoexplicação. Então, tu pegar um conceito ali e tu falar pra ti mesmo, tá, Karen, como é que o avião voa? O avião voa porque na asa a gente tem o intradorso e o extradorso. Então, o fluxo de ar vai passar mais rápido na parte de cima, porque tem o estreitamento e tal. Então, tu vai te explicando, não precisa estar no espelho, tá? Isso é bobagem. Até porque você vai prestar... se estivesse no espelho, ia prestar mais atenção se eu tô aparecendo XYZ, ou se eu tô... E nem ia... Conteúdo que é bom, então, nada, né? A autoexplicação, assim... E sem contar que toda vez que tu desenha, explica, fala com outras palavras... Toda vez que tu reinventa alguma coisa, tu força o teu cérebro a criar novas conexões. Novas sinapses. E aí, aquilo ali que vai criar o teu aprendizado, né? Então, eu gosto muito de resumo, leitura em voz alta, porque eu sou muito auditiva. E a autoexplicação para reorganizar as ideias, para mim, é fundamental, assim. Claro, existem milhões de formas, né? Mas geralmente eu centralizo, assim, dessa forma. Cara, e como é que foi daí a parte, você dava instrução prática para as pessoas, instrução também na sala de aula, que era ao vivo, né, era presencial, e aí você foi pro EAD com o Trem, que é um projeto que na época nem existiam outros EADs, foi super inovador e tal, e eu imagino que deva ter sido um grande aprendizado até para você, Sim. Porque você era pioneira nisso. Como é que é isso? E assim... Como você transformou aquele conteúdo que você dava presencial
para as pessoas absorverem da mesma forma e ter validade aquilo, sabe? Eu te digo que assim, ó, hoje eu digo com a mais absoluta certeza, um método bom EAD, ele é muito melhor que um método presencial. Eu fico muito melhor. Muito surpresa com essa frase. Muito melhor. Quero entender melhor. Porque assim, no EAD, claro, a gente está falando de um bom EAD, dentro de uma boa plataforma, com bons professores, com recurso de conversar com o próprio professor quando tu precisar, quando tiver alguma dúvida. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que definir é que existem coisas boas, como tudo na vida, Como né? tudo na vida. Existem coisas boas, existem coisas mais ou menos, existe coisa ruim. Sim, a gente tem que filtrar aquele conteúdo que a gente quer e saber o que a gente está consumindo, né? Isso. Que tipo de conteúdo a gente está consumindo. Mas eu imagino que também a plataforma EAD, ela possibilita um dinamismo que a sala de aula talvez não, né? Não sei, a presencial talvez não. E assim, para quem é realmente focado e realmente quer aprender, o EAD tu tá ali, tu tá sozinho, tu não tem aquele colega no fundo da sala que fica no celular, que fica tocando papelzinho, que tá indo para aula só porque o pai tá mandando, né? Então a galera que faz o curso EAD é uma galera mais interessada, é uma galera mais focada. Geralmente a pessoa não tem tempo de ir para uma escola presencial, então ela acaba optando pelo EAD. Então as pessoas que estudam EAD geralmente são mais focadas, são mais direcionadas. Se essa pessoa ela tiver um bom método, né, não só uma aula solta ali, mas estiver dentro de uma estrutura bem desenhada, né, e ela puder avançar, ela puder pausar, hoje eu quero assistir uma aula, porque eu tô cansado, vou assistir só uma. Aí outro dia, hoje eu vou pegar o domingo inteiro e vou fazer uma maratona aqui, né? E aí ela vai fazendo o resumo junto, ela baixa o PDF, me surgiu uma dúvida, vou mandar aqui, é o próprio professor da matéria que responde, não é um atravessador, não é um estagiário, não é ninguém, é o próprio professor, né? Isso eu acho que é muito importante, né? Essa conexão, os nossos alunos mesmo eles falam que o ensino é a distância, mas a única coisa que não tem é distância, sabe? Então são feedbacks assim que a gente ouve, assim, nossa, era isso que a gente queria, sabe? Coisa boa, é um reconhecimento incrível do seu trabalho. É incrível, a gente recebe muitos vídeos, né? Lá no nosso site tem mais de 50, 60 depoimentos em vídeo, né? Das pessoas falando assim, olha, eu não acreditava no EAD, né? Já fiz outros cursos EAD, já fiz faculdade EAD, as pessoas falam, e eu nunca vi nada como o que vocês criaram aqui. Porque a gente realmente sentou, né, os instrutores, sentamos todos os instrutores, todo mundo já com experiência de sala de aula, e a gente identificou, quais são os problemas hoje do ensino? Tá, e como é que a gente pode resolver? Tá, e como é que a gente pode empacotar isso dentro de uma plataforma que o cara possa acessar 24 horas por dia? Né? E aí a gente criou a nossa metodologia, então, baseada na experiência, né, não foi uma coisa assim que veio do nada, né, embora hoje ela seja EAD, a gente teve muita cancha de sala de aula. Claro. Né? E tudo isso você transformou pro ensino à distância. E um dado muito curioso, que talvez tu nem acredite, mas é muito verdade, e eu também não acreditei quando eu percebi isso. Uma aula que eu levava 3 horas e meia para dar, mesmo conteúdo, mesmos exemplos, mesmas piadas, mesmo tudo, tá? Mesmos recursos, pelo fato de não ter o ruído, não ter ninguém entrando, não ter o colega do fundo atrapalhando, e não ter pausas, e não ter, enfim, ruídos ali, a gente consegue dar o mesmo conteúdo em 30 minutos. É realmente impressionante, assim, de 3 horas e meia. 3 horas e meia, é sério. A aula de 3 horas e meia, claro, tinha intervalo, aí entra na sala, sai da sala, responde a dúvida do colega, do aluno. Então, e também pelo recurso da edição, né, que a gente não precisa, enfim, se tu te confundir com alguma coisa, tu vai lá e edita. Né? Se tu trocou alguma palavra ali, tu vai lá e edita. E você consegue garantir também que todas as aulas, para todo mundo, vai ter o mesmo conteúdo, né? Exatamente. Não tem variação. Não tem variação. Lógico que você personaliza, porque você tem um atendimento, então você vai conversar com as pessoas e sanar as dúvidas que eventualmente surgirem, mas todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo e isso é ótimo, porque quando você está na sala de aula, nem sempre o professor está bem, Sim. Ou você, como aluno, está bem para receber, enfim, tem N fatores que influenciam. E agora, uma dúvida que eu tenho assim, por exemplo, existe aquela pessoa que é extremamente disciplinada e vai sentar ali e vai fazer, e tem quem não é. Vocês dão um direcionamento para essas pessoas, para os alunos, quando eles entram, quando eles começam o curso? Como funciona? Porque a pessoa que não vai
sabe, tá ali, sim, na frente do computador. Sim. A gente tem sugestões de cronogramas, porque a gente entende assim, ó, que o ensino EAD, ele tem que ter liberdade. Mas a pessoa também não pode ficar 100% solta a ponto de ficar perdida. Então a gente tem lá sugestões de cronogramas para fazer o curso em 2 meses, em 4 meses ou em 6 meses. Né? O período de acesso geralmente é de 6 meses, mas poderia fazer o curso em 2 meses estudando 1 hora por dia. Mas a gente sabe que não é todo dia que a gente consegue estudar e tal. Então a gente tem cronograma para 4 meses e para 6 meses. Além disso, eu sempre recomendo, entrou na plataforma, tem que assistir lá, é regra. Primeira aula ao vivo, que eu falo sobre como começar, continuar e terminar o estudo da prova da ANAC. Porque são 3 momentos muito diferentes. Né? Quando está começando é muita informação, meu Deus do céu, e agora por onde que eu sigo, por onde que eu vou, estudo as matérias junto, estudo separado, né? Quantas horas por dia. Então nessa aula é uma aula de 3 horas, só para tu ter uma ideia. Então uma aula de 3 horas que o aluno pode pegar a pipoca lá e a canetinha, um papelzinho e ir anotando, porque ali a gente vai dar todo o direcionamento. O caminho das pedras. O caminho das pedras. Então, claro, né, que vai depender sim do aluno, né? A gente não vai ficar ligando e dizendo, tem que estudar, né? Porque o EAD... Pega na mão. Pega na mão. Pega na mão, né? Você pega na mão, mas também não dá pra ir lá e fazer pela pessoa. Então assim, a gente tem todo esse direcionamento, essa orientação, mas como curso presencial, quem tem que pegar e fazer, e comparecer, e evoluir nas aulas é o aluno. E a motivação é uma coisa interna, né? No fim das contas, a conclusão que eu chego, assim, é que a motivação, não dá pra você motivar outra pessoa. Ela mora dentro da pessoa e ela pode se inspirar com situações, mas é verdade. Vem de cada pessoa. E aí, eu acho até interessante, porque eu acho que nessa primeira aula, quando eu cheguei no Aeroclube, assim, tem 4 estágios. Eu até lembro disso do meu curso de teatro, que a minha professora de voz falava. É o estágio que você não sabe que você não sabe. E esse estágio é uma bênção. Tipo, é maravilhoso. Que liberdade. Não sei que não sei, tá tudo maravilhoso. Aí sei que não sei. Desesperador, frustrante. Oh my God, o que eu vou fazer? Aí sei. Aí qualquer outro, não sei que sei. Não sei que sei é quando você começa a aprender, mas você desacredita de você mesmo. E aí até mora um pouco da síndrome de impostor, porque você não acredita em você, e aí você até que sei que sei. E aí você tem que tomar até cuidado com um pouco de arrogância, com um pouco de autoconfiança, extrema autoconfiança, né? Mas esses estágios, eles são interessantes. E aí, nessa primeira aula, você chega e fala, meu Deus, que é isso? Sei que não sei. Oh my God, socorro. E aí começou o teu interesse pela neurociência aí? Na verdade, desde lá do início, né? Desde lá da primeira vez que eu entrei na sala de aula e que eu descobri que eu podia melhorar o processo de ensino utilizando algumas ferramentas, eu já comecei a pensar, mas se determinadas coisas chamam a atenção, elas chamam a atenção por algum motivo, né? Como que será que a gente realmente aprende? E se a gente souber como a gente aprende, será que a gente não pode melhorar esse ambiente para aprender mais, melhor, mais rápido? Entende? Então eu comecei a ficar muito curiosa sobre isso. Então eu sempre estudei, na verdade agora eu faço a pós, mas eu sempre estudei neurociência sem saber que era neurociência. Sim, entende? só Agora de tem um curiosidade. nome. Agora tem um nome e uma formação. Mas assim, eu sempre li muito a respeito disso, sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre ferramentas, né? Até para melhorar a qualidade das aulas, né? E depois no EAD também existe uma mudança, né? Até pra gente, né? Eu, dei aula há muito tempo em sala de aula. Primeira vez que eu abri uma câmera, travei. Não é a mesma coisa. Não tem aluno ali. Não, sabe? a gente tem que tratar a câmera como uma melhor amiga. Então assim... A maior confidente. Então assim, até tu quebrar isso, até tu entender que tem gente ali atrás. Tem muita gente ali atrás que precisa desse conteúdo. Então, assim, foi um processo de aprendizagem também pra gente, instrutor, né? Então, no momento que tu entende isso, aí tu pode utilizar outras ferramentas, né? Eu uso muito a pergunta, né? Porque eu acredito muito que o aluno hoje, ele tá muito no centro da aprendizagem, né? Nós, instrutores, a gente é meros facilitadores. Sim. Né? Então, a gente dá as ferramentas, dá as informações, mas no momento que o aluno se pergunta, se questiona, ele ativa muita coisa dentro da cabeça dele. Ele cria redes neurais absurdas. O cérebro dele tá aqui, ó. Né? Então, quando ele tá pensando, quando ele tá refletindo, então mesmo online, a gente usa muito a questão da pergunta.
né? E deixa espaço, às vezes, durante a aula mesmo, para a pessoa se responder, para a pessoa preencher. Então, assim, é bem diferente, sabe? É bem diferente de tudo que eu já vi, assim, na verdade. Você falou sobre aprender a aprender. Como aprender a aprender? Tu não quer parar, de repente, porque esse bloco vai ser longo.